Nós vamos falar agora do terceiro S do programa 5S, é o senso de brilhar, conhecido também como seiso. Esse senso tem a característica interessante que é limpar a área e os equipamentos pertencentes a ela. A primeira coisa que a gente faz normalmente é ver os aspectos de segurança da área. Isso é relevante porque, dependendo do ambiente, a gente pode usar água, sabão para limpar o chão, e isso pode trazer algum problema com relação à segurança, alguém cair, esse tipo de coisa. Então nós avaliamos a segurança. Depois que a segurança foi avaliada, nós colocamos placas para impedir o acesso, avisando que a área está em limpeza, e a limpeza é feita. Essa limpeza ela é feita de diversas maneiras, dependendo de onde o terceiro S está sendo implementado. Tem área que há prestadores de serviços que nos ajudam com equipamento para limpar o piso, porque dependendo do piso tem que usar uma cera especial para tirar a crosta de sujeira que tem. Outro aspecto é limpar os equipamentos, deixar equipamento brilhando, mesa, cadeira, então tirar sujeira de onde tiver. Tem uma história interessante desse terceiro S, porque a gente estava num cliente e um outro item do terceiro S é identificar e eliminar fontes de sujeira. E no segundo dia que a gente estava fazendo essa atividade, nós chegamos e eu reparei, passando a mão na mesa, a mesa já estava limpinha. Passei a mão na mesa assim, olhei, mas tá sujo, como é que tá suja se nós limpamos? E a gente foi descobrir que o ar-condicionado da sala, dá uma olhadinha nele, é esse ar mesmo, de 1900 e alguma coisa. O que acontecia? A hora que ligava ele, parecia uma turbina de um 767, um 747 ligando. Depois que o ar ligava, ele começava a jogar pó para tudo que é lado. E ainda tinha nas grades dele uma fitinha que ficava sinalizando se estava ventilando ou não. E até a gente brincou, né? A fita está sinalizando se está jogando poeira ou não. Motivo disso: ar-condicionado muito velho, desde a fundação da empresa deve ser. Ele é um trambolho, se você olhar a foto de novo, tem a cara dele que fica na parede e na continuação é um corpo só, é um motor. É um trambolho enorme, acho que tinha 36 mil BTUs, alguma coisa assim, que ele cuspia pó para tudo que é lado, mas deixava a sala muito gelada. A sala ficava em 15 graus constante, com poeira até a boca. Então esse é só um exemplo. Nós detectamos o problema, sugerimos a troca e foi trocado. Trocaram por um ar mais moderno, mais silencioso, mais eficaz, e o pessoal que tem rinite, que se entope todo, agradeceu a consultoria porque ficaram livres daquela monstruosidade. Então veja nos próximos slides o que a gente trouxe para você a mais sobre esse terceiro S. Vamos dar uma olhada então. Esse senso, que é o senso brilhar, ele tem algumas atividades, conforme a gente já havia conversado, mas a gente vai olhar uma por uma. A primeira é determinar a área ser limpa e garantir o isolamento de acordo com os procedimentos de segurança da empresa. É bem comum a gente usar esse tipo de placa e também fita zebrada para isolar a área que a gente está trabalhando. O outro item é retirar materiais que impeçam uma boa limpeza do lugar. Outra prática é pegar a cadeira e colocar afastado também. Pegar o cesto de lixo, colocar em cima da mesa. Mas é bem comum a gente tirar a mesa do local para garantir que o chão vai ficar bem limpo. A terceira atividade aqui é efetuar a limpeza do chão, das mesas e do equipamento. Na verdade, é até muito mais do que isso, é limpar o que tiver no ambiente. Quando a gente fala de equipamento, é para deixar ele num padrão que a pessoa olhe e vê que realmente foi feito um trabalho ali que ele mudou de padrão. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco
que dá para você almoçar no chão de tão limpo que ele ficou. E aqui a grande beleza desse trabalho é que cria uma referência. Por que isso? Porque as pessoas, quando entram no local onde o 5S foi implementado, e principalmente depois que o terceiro S foi implementado, elas se sentem na obrigação de seguir aquele padrão. E se tiver alguma coisa fora do lugar, elas vão perceber. Então você imagina, você chegando num lugar, eu vou mostrar a foto só para a gente balizar essa conversa. Imagina você chegando num lugar como esse que eu estou mostrando, ou como esse outro, ele tem um padrão de limpeza, de organização. Você consegue deixar um pano sujo no meio de um chão desse? Você vai ficar até sem jeito se você jogar. E eu aposto que nenhum dos funcionários aí deixa de seguir esse padrão. Uma atividade vital é escrever procedimentos e checklist de limpeza. Então imagina a seguinte ação. Nós fomos lá, limpamos todo o chão, limpamos as mesas, cadeiras, os equipamentos que tinham lá. Está tudo brilhando. Agora, eu tenho que manter isso, mas para manter eu tenho que escrever qual é o procedimento, por exemplo, de limpeza, e mais do que isso, eu preciso ter um checklist que me fale quando limpar e quem vai limpar, e que isso seja seguido. Então, se num primeiro momento eu escrevo o checklist, num segundo momento eu vou disponibilizar esse checklist para garantir que a área e as máquinas e os equipamentos que estiverem lá serão limpos numa determinada frequência e usando o procedimento que é o melhor do saber para limpar descrito pela área. Quando a gente fala de identificação de fontes geradoras de sujeira e eliminá-las, nós temos uma passagem interessante que foi a que eu já mostrei para vocês, que são esses dois equipamentos aí que fazem parte do mesmo equipamento. Essa é a frente do monstrengo e essa aqui é a traseira dele. Ele tinha, aqui tiraram, mas ele tinha umas fitinhas assim, e o pessoal até brincava, né? Você tem essa fita aí para saber que está jogando um monte de pó dentro da sala, mas ele era muito potente, mas a estrutura dele é antiga, e a gente acabou trabalhando para trocá-lo. Se você perguntar para mim assim, Marcelo, quanto ele jogava de pó, ele jogava muito, porque a sala era muito grande. Então, quando você tem uma sala muito grande, assim, com mais de 10 pessoas trabalhando, você não percebe essa geração de sujeira. Nós percebemos no dia posterior, porque as mesas já estavam limpinhas. Na hora que a gente passou a mão, como eu falei, saiu um monte de fuligem. A última parte do terceiro S é atualizar o quadro 5S para mostrar para a organização onde está a implementação e, se houver pendências, é importante também que sejam marcadas. Normalmente, quando a gente fala de pendências, tem nesse quadro 5S, tem lá as pendências que precisam ser feitas, quem vai fazer e qual é a data. Uma prática interessante também é tirar foto. Essa prática de tirar foto, como é que ela funciona? No primeiro momento que eu estou fazendo o 5S, antes de mexer em qualquer coisa, eu tiro uma foto aqui do antes, e depois que o trabalho acaba, é interessante tirar a foto do depois, para mostrar o choque e a evolução que teve na aplicação do terceiro S. Aqui tem dois exemplos de área onde o terceiro S foi aplicado. Eu já havia falado, mas dá para comer nesse chão de tão limpo que é, e o outro também, muito limpo. Na verdade, tem duas áreas que são referências, com uma aplicação do terceiro S aí excelente. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço.